Primeiro, uma honra, né, ter a Bombril aqui no palco, uma empresa que simboliza e representa aí bastante da indústria tradicional, de dezenas de anos no mercado, com muita quebra de paradigma, muita quebra de cultura. A Bombril está iniciando um projeto agora de digitalização e o Rafael, que está à frente, que está comandando e que vai falar aqui com a gente, ele vai falar principalmente as dificuldades de cultura, né, que a nossa amiga perguntou. Imagina como é quebrar esse paradigma e mudar essa cultura dentro de uma companhia como a Bombril. Ele vai falar um pouco dos estudos de viabilidade. Uma das coisas que a gente discutiu muito era assim, mas a conta não fecha. Mas a conta não fecha porque a gente põe tudo no PNL, né? E realmente, se a gente for querer fechar a conta de 3 meses, porque a gente está se preparando para os próximos 10 anos, ela não vai fechar, né? A conta ela tem que ser olhada sempre a longo prazo. E vai contar pra gente como é que foi convencer para esse investimento, como é que está sendo a transformação e a quebra de paradigmas. Rafael Matos, obrigado por ter vindo, obrigado por compartilhar a experiência. Palco é seu. Obrigado, Pavão. Obrigado, Kai e todo o time da Infra, é um prazer estar aqui com vocês. Explicar, que nem vocês, né, Pavão, menos formal aqui, mas colocar um pouco da perspectiva da indústria. Acho que cada indústria tem uma cultura diferente, passa por momentos diferentes e está participando desse momento da Bombril. Eu vou explicar em 2 slides o momento de transformação da Bombril, é muito mais desafiador, né? Quando a gente fala de uma Unilever, uma Nestlé, empresas bem sólidas, enfim, super estruturadas, não que seja mais fácil, mas você tem investimento, você tem todo o aporte. Então, é uma empresa familiar, a Bombril ainda, então tem outros acionistas também, mas a dificuldade é maior entre a sobrevivência e pensar no futuro. Então, esse é o grande dilema e um pouco do que uma outra colega perguntou da transformação, da cultura, tem muito do que a gente está na liderança acelerando dentro da companhia para trazer essa transformação. Tá bom? Enfim, só acho que vale a pena falar um pouco no mercado que a Bombril está inserido, porque tem vários insights que estão por trás do projeto. A Bombril é uma empresa líder no mercado, focado em lã de aço. O ano que vem faz 70 anos no mercado, um portfólio bem grande de produtos, praticamente 2.400 funcionários, que vem nos últimos 2 anos fazendo toda uma virada de sobrevivência da companhia. A companhia quase fechou as portas, enfim, trazendo lucratividade, uma questão de P&L, para a gente conseguir colocar projetos diferentes na mesa, né? Vale a pena falar que quando a gente fala do mercado aqui de bens de consumo, a gente tem toda uma estrutura de distribuição tradicional. Então essa é a BAD, uma estrutura de distribuição que a gente tem. Então os produtos, a gente tem a indústria, aqui no caso da Bombril, a gente tem 2 canais de atendimento, o grande varejo, aqui a gente está falando dos grandes supermercados, Walmart, Pão de Açúcar e também supermercados regionais, e a gente também trabalha com uma cadeia de distribuição através do canal que a gente chama indireto, ou seja, através de distribuidores. Algumas indústrias trabalham com brokers e outros intermediários na cadeia para que o produto chegue até o consumidor final, né? Quando a gente fala para indústrias de consumo e distribuição de massa, o canal indireto é muito representativo, né? Se a gente falar de Unilever, enfim, Nestlé, Bombril, JDE também, que estão com a Infra, aqui muito o sucesso da operação está através do canal indireto, né? Hoje a gente tem praticamente 1 milhão de pontos de venda e tem um custo para chegar nesses pontos de venda, né? Embora a maioria das indústrias trabalhe com 50, 60 distribuidores ou até mais, como é que a gente ganha capilaridade na indústria? Como é que a gente principalmente complementa a distribuição? Então, um dos pontos que a gente ficou muito em discussão, será que vale a pena investir, não vale a pena investir nesse tipo de negócio, como é que está o seu sistema de distribuição, o seu GTE, né, seu route to market, qual é a sua malha distribuidor, que vai dar conflito com o distribuidor? Vai dar conflito, mas como é que ela pode ser complementar à distribuição? Os canais vão ser completamente
complementares. E esse acho que é o grande desafio da indústria e principalmente a equalização de política comercial, né? A gente discutiu muito isso, como a gente pode ter uma política que não interfira os outros canais, mas sim complemente. Nesse sentido, só entrando um pouco aqui no caso da Bombril, em 2015 a gente praticamente quase fechou as portas. Enfim, não tinha dinheiro para conseguir colocar matéria-prima em casa para produzir os produtos. Teve até cliente que chegou a colocar dinheiro na companhia para a gente conseguir comprar matéria-prima para continuar distribuindo nossos produtos. Então, assim, o cenário era catastrófico, dívida altíssima, dívidas de impostos, enfim. Em 2016, no final de 2015, começo de 2016, a gente, com a chegada do CEO, do Gustavo, a gente começou a fazer toda uma transformação dentro da companhia, enfim, negociação de dívida, né, com os fornecedores, muito focado na sobrevivência da companhia. Para já no final de 2016 a gente começar a discutir, enfim, qual era a estratégia da companhia, como é que os canais poderiam contribuir, enfim, a gente fez suporte de SKUs, enfim, revisamos a malha, tivemos redução de quadro. Então, estou colocando esse cenário aqui porque, para mim, estar participando desse projeto dentro da Bombril é um privilégio, né? Numa empresa onde pensar o futuro está muito distante. A questão é olhar o hoje. Tem reunião diária para olhar o quanto que a gente vai ter dinheiro para pagar os fornecedores. Será que a gente vai ter o salário para pagar os funcionários no mês, enfim, no dia seguinte? Então, pensar, acho que é meio o oposto, né? Como é que eu penso no futuro sendo que a sobrevivência? Então, o convite que eu faço para vocês, eu vou mostrar aqui, a gente tem que participar desse momento. Ou você participa da construção do futuro, ou depois você vai sair correndo atrás, né? Ou você faz ou você come poeira, não tem aquela outra expressão. Então, muito da nossa visão interna e de tudo que a gente vem colocando dentro da companhia, como é que a gente pode fazer diferente? Só fazendo um paralelismo, eu trabalhei na Nestlé também há alguns anos. As ferramentas que hoje tem na Bombril são muito mais avançadas do que a gente tem na Nestlé. Então, poxa, como é que a gente traz a inovação? Como é que eu posso gastar menos? Como é que eu traço mais rapidez? Como é que eu entendo o meu consumidor? Como é que eu tenho o sell-out lá na ponta? Então, o futuro e essa questão de estar na liderança, a transformação é o que credencia a implementação desse projeto dentro da companhia. Enfim, e o que a gente vem olhando para esse último ano, enfim, tem uma questão muito de negociação com os nossos clientes, mudar o patamar de negociação com os nossos principais stakeholders dentro da companhia, mas principalmente como é que a gente olha o futuro. E a grande questão que tem hoje de oportunidade na companhia é como é que eu aumento a minha distribuição. A companhia, com esse percalço todo que a gente passou em 2015, perdeu muito a distribuição, né? Os clientes não apostavam mais na Bombril. Será que a Bombril que eu vou comprar, eles vão me entregar? Nesse nível, pessoal. Então, a gente perdeu muito distribuição e, fora isso, a gente tem uma oportunidade de incrementar a distribuição em outras categorias que a grande maioria de vocês nem sabe que é da Bombril, né? Bombril tem lã de aço, tem Bombiju, enfim, tem outros, que é amaciante, sapólio, tem outros produtos muito importantes que a gente pode, enfim, com o distribuidor, não matar o distribuidor, mas com a complementaridade do distribuidor, continuar ganhando distribuição. E esse ano, basicamente, o nosso trabalho foi todo dentro do ponto de venda. Então, a gente tinha o Carlinhos Moreno, né, o Careca, né? Às vezes me perguntam se eu vou ser o novo Carlinhos Moreno. Mas potencial acho que eu tenho, né? Não tenho o carisma dele, né? Mas a gente pegou todo o investimento que estava na mente e colocou no ponto de venda, em negociação, em material de ponto de venda. E nossa grande aposta para o ano que vem está dentro do canal e-commerce. Nesse sentido, acho que teve várias frases que foram comentadas aqui, mas a melhor maneira de prever o futuro é ditar o futuro, é estar dentro dele. E quando a gente olha para o mercado de limpeza, não tem ninguém que está atuando com força nesse mercado. A gente olha alguns competidores internacionais, é difícil até conseguir separar um investimento focado numa categoria ou não. Tem o que a gente fala das business units, cada uma responde pelo P&L. Você vai para empresas brasileiras, o foco está em patrocinar alguns programas de televisão. Então, o nosso foco está em desenvolver o canal e-commerce e a grande complementaridade que a gente vê de sinergia com o nosso distribuidor. E aí a gente fica naquele dilema, eu vou colocar dinheiro, mas o retorno não vai vir. Esse, acho que cada empresa tem uma maneira de startar o projeto, mas a gente está olhando esse projeto como uma construção do futuro. O PNL hoje, se a gente for fazer um BP, né,
business plan desse projeto é 0 a 0, não vai dar lucro. Mas se eu não começar ele hoje, será que vai vir alguém amanhã e vai sair na frente? Então é muito nesse mindset que a gente está olhando, enfim, de negociação com os parceiros, e tem as dificuldades de negócio também. Então, política comercial, né, é a dificuldade de todas as indústrias. Então, como é que você equilibra uma política, como é que a gente, junto com os parceiros, não convence o distribuidor? Não vou matar o distribuidor, é um pouco da discussão que teve aqui ontem, mas como é que o distribuidor pode ser o meu parceiro para viabilizar o e-commerce? Tem vários modelos que podem ser feitos, né? A gente pode ter um e-commerce que a gente atenda direto via um distribuidor paralelo, que não é um distribuidor que a gente tem no negócio, por exemplo, a gente tem uma questão com a infra. Será que a gente pode usar algum distribuidor para complementar uma distribuição? Então, eu posso ter projetos híbridos dentro de cada região. Então, assim, acho que a grande questão, quando eu comecei a olhar esse projeto dentro da companhia, a primeira coisa que quando a gente conversou, né, cara, falou, putz, mais um projeto que vai me encher com a paciência da política comercial. Né? Eu aqui lá no trade, cuidando da política, eu nem quero essa dor de cabeça. E o Gustavo, um cara bem, que é o nosso CEO, bem visionário, toda hora cutucando, vamos fazer alguma coisa diferente, né? E você fica naquele negócio, toda empresa aqui, né? Deixa eu fazer o meu aqui, vai entrar o meu bônus, aí, enfim, tô tranquilo. Cara, pensem, acho que tem um outro negócio muito bacana também, o aprendizado que a gente pode ter como pessoa também, sabe? A gente estava na Abad, nessa semana, e o pessoal lá até comentou, tem praticamente 50% das pessoas que estão nas universidades hoje vão trabalhar em posições que ainda não existem. Então eu falei, pô, sabe, se eu não estiver jogando nesse projeto, dentro de trade, dentro de logística, etc., vai estar aqui o negócio. Então acho que mais do que olhar para a empresa também é aproveitar esse tipo de projeto para um aprendizado, enfim, pessoal, para desenvolver a cultura dentro da organização, para pensar as coisas diferentes, para ter agilidade no processo. Como empresa pequena, como a Bombril, eu digo que eu sou igual ou mais lento do que o Nestlé. Estava na cultura. Então, como é que a gente dá agilidade para o negócio? Às vezes, um projeto desse, você consegue até mudar a cultura da organização. Enfim, é um projeto que tem que ser multifuncional. Nesse sentido, a gente colocou, que trouxe, parece básico, mas a gente tem alguns insights, o porquê, o que fundamenta o e-commerce. Primeiro é a praticidade e a conveniência. A gente sabe que através dos nossos distribuidores ou através de representantes comerciais, enfim, os RCAs, existe uma frequência, uma roteirização de compra quando eles vão nos pontos de venda. Então o e-commerce ele pode ser uma questão que facilite, enfim, tem a praticidade, onde ele, em qualquer momento do dia, ele não precisa agendar a hora para ir falar com esse cliente, ele pode chegar lá e tirar o pedido, enfim, e ter assim, a disponibilidade de 7 dias por semana. A diversificação de meios de pagamento também, né? Tem os meios tradicionais de pagamento, às vezes a pessoa não tem crédito, como é que a gente pode também, através do e-commerce, estudando o perfil do cliente, estabelecer meios de pagamentos mais convenientes, entendendo o perfil desse cliente. A questão do incremento de frequência também, a gente tem alguns clientes que a gente vende de 4 em 4 meses, clientes grandes. Então, como o e-commerce, através de ativar, a gente falou muito aqui de ativar a base, de trazer conteúdo, de até mandar um material de ponto de venda para esse cliente que seja de acordo com o perfil de negócio, questão do mix. Então, tem uma inteligência por trás, que é a área de vendas e a área de trade, podem ajudar a direcionar e alavancar cada vez mais a performance. Um ponto super importante, que acho que dependendo do modelo da indústria, a otimização do investimento de trade. Hoje o que acontece? Eu quero baixar um preço, eu vou lá, passo uma verba para o meu distribuidor tem que colocar no sistema dele, repassar a verba, né, lá para a ponta. Aqui eu vou direto, né, eu já coloco a verba, eu já entendo o perfil do cliente, eu já faço a promoção, eu já sei se está dando certo ou se não está dando certo, qual que é o mix de produto que tem maior alavancagem. Eu não vou ter sistema, não tem sistema hoje no Brasil que a gente consiga, quando a gente fala de pulverização, mas que eu consiga entender muito o perfil lá na ponta. Algumas empresas têm, enfim, mas é complicado. Aqui eu tenho em real time o que está acontecendo. Se eu quero mudar a promoção, se eu quero baixar o preço, eu quero, enfim, a inteligência por trás. A questão do desenvolvimento das categorias e na agilidade, a gente tem hoje dentro da Bombril uma equipe de vendas bem, vamos dizer assim, um perfil mais das antigas, assim, vamos ser políticos, assim.
Pessoal, precisa agilizar, precisa mudar o mindset da equipe. Quando eu lanço o produto, eu mando aquele tradicional product site, lâmina, enfim, até isso chegar lá na ponta, dele chegar e usar isso e levar lá para argumentação no ponto de venda. Aqui o negócio é direto, eu posso falar direto com o cliente, eu posso falar o que essa categoria pode incrementar em margem para o cliente, quanto ele pode ganhar. Eu não dependo do vendedor para estar fazendo isso. Sim, o vendedor, na minha visão, é que ele vai ser muito mais um consultor de vendas complementar do que efetivamente está tirando um pedido. Essa é a nossa visão. Aqui tem um ponto, enfim, acho que outros colegas estão mais avançados, mas a gente já também está olhando, como é que a gente vai, acho que a dificuldade, o desafio, na verdade, vai ser como é que eu integro a questão de incentivos, enfim, para a equipe de vendas, enfim, para a equipe de vendas dos nossos parceiros, para eles entenderem esse projeto como uma ameaça. Então, a credibilidade de venda desse projeto, de interação, de colocar as pessoas dentro da plataforma, vai ser um desafio, mas a gente já está olhando isso. E principalmente a questão de um novo canal. A gente sabe hoje o perfil também dos vendedores são mais velhos. Hoje a gente fala principalmente de categorias de bem de consumo em massa, não tem muita gente jovem comprando nos pontos de venda. A maioria dos pontos de venda era do pai que passou para o filho, etc. São galeras um pouco mais velhas, 50, 60 anos, enfim, que já está num outro momento, né? Então, como é que eu trago essa tendência desse novo canal? E, enfim, o principal ponto é o aumento da base dos nossos clientes também. Como é que um distribuidor chega em X mil pontos de venda, é claro que ele tem um universo de pontos de venda, ele acaba não atingindo a máxima distribuição com os nossos produtos. Como é que através desse projeto eu posso complementar a distribuição? Esse é um ponto principal também, eu vou mostrar um dado para vocês, aumentar a sinergia de mix e sortimento. Quando o vendedor vai no ponto de venda, a Bombril trabalha com praticamente uns 250, 300 SKUs no distribuidor. Alguém arrisca dizer qual que é a média de itens positivados no ponto de venda? 4 produtos. Quando ele tem um distribuidor, quase 300 produtos. Quando ele vai numa lojinha, ele põe 4 produtos. Então, como é que eu posso, enfim, tem outras questões de equilíbrio de política comercial, etc. Mas como é que eu posso ter a oportunidade de entender quais são as categorias chaves, cavalos, cada empresa chama de uma maneira, mas pegar e colocar o incremento com promoções para alavancar a distribuição. E também o incremento de distribuição em áreas brancas ou com os parceiros. Será que vale a pena eu colocar um distribuidor lá na Amazonas? Quanto custa esse distribuidor? Qual o tempo de logística de sair da nossa fábrica aqui, pegar uma fábrica que a gente tem aqui na Anchieta e levar esse produto até lá? Será que eu não posso ter algum outro sistema muito mais eficiente, enfim, que entenda o perfil da região? Olha essa informação, aqui a gente só indexou algumas categorias para vocês entenderem o tamanho da oportunidade. Eu tenho aqui esse primeiro produto, que enfim é o carro-chefe da companhia, a lã de aço, o Bombril,zinho, que todo mundo conhece no supermercado. Depois a segunda categoria, eu tenho praticamente um gap de 50% de distribuição em relação à segunda. O que significa isso? Imagine todo lugar que eu vender o Bombril, se eu vender essa segunda categoria. Quanto isso pode me trazer de venda adicional? E assim por diante. Eu tenho categorias que são tendências de mercado, em outros mercados tem mais participação do que a própria lã de aço, não tem distribuição nenhuma. Será que eu não posso fazer uma promoção, uma casada? Quem comprar a lã, compra esse produto X? Aqui só um exercício que a gente colocou. Se eu conseguisse mitigar praticamente 70% desse gap, ou seja, conseguir colocar essas categorias nos mesmos clientes, eu consigo aumentar 10% a minha venda no varejo. Já vou dar uma informação que está no final da apresentação. Tem um potencial para ser maior do que um canal distribuidor. Só complementando o e-commerce, não complementando o distribuidor. O e-commerce pode ser, vamos dizer assim, o segundo, né, Alves? O segundo maior canal que a gente tem dentro da companhia. Então, só ativando esse pilar, fora inovação. Um outro ponto também importante é a ativação no perfil mais jovem do trade, né? Eu estava comentando que o perfil do comprador desse pequeno varejo, ele é mais velho, não é uma galera mais jovem, enfim, 30 e pouco, 45 anos, é um perfil mais jovem. Vai mudar a maneira dele comprar, ele não vai comprar mais com o catálogo, não vai ter mais aquela mesa de negociação, o jogo vai mudar.
E se a gente não mudar a maneira de falar com esse nosso cliente, alguém vai se adiantar ou vai morrer. A gente tem algumas categorias dentro da companhia que tem, né? Quando você fala do ciclo de vida lá do produto e tal, você vai pegando umas categorias que comandam a companhia hoje, puxa, elas já estão no estágio de maturidade, estão em declínio, o mercado caiu o total do mercado, lá quem compra informação em Nielsen, etc. O mercado vai caindo, então como é que eu posso ajudar também, o e-commerce pode me ajudar a estender o ciclo de vida desse produto com inovação, entendendo o perfil. Nesse contexto a gente colocou aqui um vídeo disruptivo, vamos falar assim, um pouco para a gente fazer uma reflexão sobre como a gente precisa ativar o trade. If you work in marketing, you better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet. In just 10 years from now, we'll be buying and influencing buying in ways that will confound you. We won't just watch your ads, we'll expect smart, tailored content based on our social graph, tailored for me, and me. We want to interact with it as we watch it, not just with touch, but with voice, gesture, With intent, you better embed everything that is featured with additional information, social APIs, and e-commerce functionality. And we mean everything. everything. The car, The skirt, the hotel, the app. because we expect to double tap on anything to get more information. Don't worry, you'll offset the costs by on-selling any leads to those data aggregator type companies. We'll spread it through our networks and co-create with you. And when we do buy, there are normally more of us than there are of you. We can change your business in one trade, as long as the deal is on. Augmented reality will be the new reality. AR apps will almost function like special skills to help us navigate reality more effectively. You wait and see what the iPhone of 2021 looks like. The clue is in the name. And you better get used to paying us. Our browsing, influencing and purchasing data will make some of us pretty rich. But don't overstep the mark, otherwise we'll block you. Mass blocks kill brands overnight and keep you up all night. So if you work in marketing, You better start upping your game. because you haven't seen anything like us yet. Toda vez que eu olho esse vídeo eu fico meio assustado, assim. Caramba, onde que vai chegar o negócio? Mas o fundo, acho que a grande reflexão, vocês que estão aqui, enfim, vocês são pessoas que vão fazer essa disrupção dentro das empresas. Então, a questão é como é que a gente pode influenciar esse movimento, porque essa galera vai atropelar a gente. Então, tendo a informação, enfim, tendo esse processo de influência, acho que vai muito também do board da companhia, enfim, das lideranças. Com certeza, a maioria que está aqui tem esse poder de influência dentro da organização. Utilizem isso para motivar essa reflexão. Enfim, e mais um outro ponto super importante, quando a gente fala que é reduzir o número de rupturas. Tem muitos pontos de venda que compram os nossos produtos, mas não fazem a compra na quantidade certa. Tem muitos que acabam não comprando o mix. Tem uma categoria, só dar um exemplo para vocês, categoria de esponja sintética, aquela bucha de cozinha, sabe? A gente tem hoje um gap de 40% de ruptura nos pontos de venda. 40% de ruptura. Ou seja, o vendedor ele vai e vende, só que ele vende uma caixinha. Ele não entende qual o volume médio daquela loja. Imagine se cada vendedor colocasse, ao invés de uma caixinha, colocasse 2 caixinhas por ponto de venda. Mas ele nem sabe, porque o que acontece? Quando o vendedor vai fazer o pedido, o cara nem pede a categoria. E aqui está a inteligência por trás. Então, tem muita questão do sistema, enfim, do cruzamento das informações, de ajudar, enfim, trazer esse pensamento, enfim, complementar as vendas, independente do segmento que a gente usa. E principalmente também o aumento do cash margin no futuro. Esse é o ponto mais importante. Quando a gente fez a conta do BP hoje, não fecha a conta. Não fecha a conta, é 0 a 0. Sobra 10 mil reais, bem transparente. Sobra 10 mil reais no final do mês. Mas no futuro,
assim, não posso falar os números, ele vai representar o cash margin de um canal distribuidor no futuro próximo. Estou falando daqui 10 anos, daqui 3, 4 anos. Então, os colegas estão mais adiantados nesse sistema, a gente já vê esse potencial. Então, acho que é o meu recado aqui, caminhando para a parte final, acho que vale a reflexão. Pensem diferente, influenciem, acreditem nesse tipo de iniciativa, ou a gente vai fazer ou vai comer poeira. Eu prefiro errar fazendo, né? Tem um colega que está da empresa, eu só tenho uma certeza que a gente vai errar, mas eu quero errar jogando. É uma coisa, eu perdi, mas nem perdi por WO, não dá. E se você lidera no seu segmento, enfim, se você traz mais conhecimento do shopper, do trade, enfim, o conhecimento, não é o dado, tem um monte de informação lá, te compra um monte de sistema, alguém usa? Ninguém usa, ninguém sabe usar, pessoal. E aqui, acho que uma das questões super bacanas também precisa ter uma área separada. Colocar esse tipo de projeto no running business não vai funcionar. Vai ser mais uma atividade que vai estar lá, enfim, olhando até para o meu próprio VIX, eu vejo desse cara, mais um negócio que vai me atrapalhar minha rotina do que eu vou ser cobrado. Então, olhar isso aqui para o futuro, ter áreas separadas, pessoas liderando, e esse projeto tem que estar no mapa estratégico da companhia. Essa é a dica que eu dou. Enfim, já participei de alguns processos de fusão, craft com Mondelez, enfim, outras companhias também. Isso tem que estar no topo da agenda do board. Se não tiver alguém olhando, enfim, porque o diretor devia falar, cara, se não tiver, depois vai estar me gerando mais conflito de canal. Então todo mundo precisa estar comprado nesse projeto, senão um projeto não anda. Estou errado? Tem que estar desde do VP de vendas, do board da companhia, todo mundo junto, os regionais de venda, enfim, cada empresa tem uma estrutura. Bem, eu estou muito empolgado, parece meio teórico o que eu estou falando, mas é um pouco, estou tentando trazer aqui um pouco da reflexão, das perguntas que a gente fez. Enfim, esse projeto a gente está apresentando para os acionistas da empresa, tem bastante coisa por trás. Eu tenho certeza, a gente vai acertar bastante, mas a gente vai também errar. Aqui é só um exemplo de um tipo de sistema que dá para a gente fazer. Vou botar as 3 telas aqui. Pegar um sistema de distribuição tradicional, vamos dizer assim. Você tem um intermediário na cadeia, geralmente ele trabalha com 30%, depende da categoria, 30%, 40% de margem até chegar no ponto de venda. Um dos sistemas que pode ser implementado, a gente tem outros sistemas também, eu tenho o distribuidor que ele continua, mas numa fase 1 do projeto, eu vou ter um custo inicial muito forte. Por quê? Eu preciso levar que o trade conheça a plataforma. Como é que eu vou divulgar essa plataforma? Então tem várias iniciativas. Eu posso fazer um evento que eu chamo os clientes, falo, a Bombril lançou aqui uma plataforma, quem quer se cadastrar, etc. Podemos mandar SMS, podemos ter PAs, telefonando, enfim, cada um tem uma taxa de captura e uma taxa de conversão dentro da plataforma. E isso vai dinheiro, mais do que o sistema, enfim, da tecnologia. Aqui vai bastante dinheiro para fazer essa base operar. Mas quando a gente olha para frente, o que eu estava falando do futuro, esse custo de divulgação vai ser muito mais baixo, porque eu já tenho clientes comprando na plataforma. É claro que você tem que estar constantemente investindo para trazer clientes para a base, mas esse custo vai estar um pouco mais baixo. E aí a rentabilidade, vamos dizer, o business plan do projeto começa a fechar. Esse é só um exemplo. Dá para a gente fazer isso de maneira híbrida também. Eu posso ter uma região onde eu só opero com esse tipo de iniciativa. Enfim, depende muito do negócio, do sistema, onde quer buscar a distribuição, a concorrência, enfim, desenvolver o mercado. Mas acho que o grande recado é, não olhe um projeto como curto prazo, como ano 1, ano 1,5, porque o negócio não vai fechar. Mas para frente, eu garanto para vocês que vai fechar. E aqui um pouco dos nossos insights quando a gente começou a implementar o projeto. Então, a gente tem uma oportunidade aqui do projeto ir para frente. A gente definiu alguns modelos de negócio, enfim, do B2B e de digital. Fizemos toda a parte de escolher um parceiro. Então, tem nosso parceiro, estamos aqui na toa, por causa da Infra, enfim, que nos ajudou todo nesse suporte. Tem a questão de um business case e a gente criou todo esse plano de divulgação para startar a plataforma. Então, a questão de influência dentro da organização, principalmente grandes companhias com os acionistas, é fundamental, porque tem um investimento por trás. E aqui para a parte final, a nossa visão, o que a gente espera desse canal é a construção, enfim, estar nesse modelo do futuro, de tentar
fazer a poeira. Não tem ninguém hoje no mercado atuando fortemente, quando pego grandes concorrentes nacionais ou internacionais. E o que eu falei já no começo, pessoal, quando a gente olha hoje, existe uma participação da companhia que é do canal direto, né? Walmart, Carrefour, outros clientes regionais. Tem uma parte que vem dos nossos distribuidores e outros canais também. E o que a gente consegue já olhar é que no futuro o distribuidor, o projeto de e-commerce tem o potencial para ser igual ou maior do que uma nossa malha de distribuidores, mas não matando, né? Que vocês podem olhar que a gente deixou aqui até de propósito, não é um comer o outro, mas sim a integração. Eu acho que a maior dificuldade, pelo que eu tenho visto e conversado, estando aqui ou em grandes reuniões com as entidades, tipo a ABAD, que teve uma reunião, até tinha um pessoal da Infra essa semana lá, todo mundo acha que é uma ameaça. A indústria acha que vai dar problema de política, o distribuidor acha que vai matar o distribuidor. Pessoal, é a relação do ganha-ganha aqui, né? Como indústria, como parceiro, tem muito dinheiro na mesa e quem, ou você está no jogo ou você vai estar fora e seus concorrentes vão sair na frente. Era isso, pessoal. Obrigado. É claro que a gente não tem aqui grande parte das respostas. Todo dia eu falo, nossa, isso daqui a gente não pensou, isso daqui, mas acho que o legal está nessa questão do dinamismo. Eu não tenho certeza. O que faz a diferença é estar na cultura da organização. E vocês podem ser os agentes de mudança dentro da organização, seja uma empresa nacional, multinacional, enfim, algum outro tipo de negócio. E principalmente, acho que todo mundo está aqui, mas seja empresário ou querendo se desenvolver, tá, o futuro está aqui, pessoal. Se a gente não tiver aqui a oportunidade de se desenvolver, aprender a fazer as coisas diferentes, a posição de todo mundo aqui vai mudar daqui a 5, 10 anos, vai morrer o jeito de fazer as coisas. Então, é uma maneira de saia na frente, que aqui é uma universidade, acho que para a vida, enfim, e de influência no mercado. Não sei se alguém tem um tempo de pergunta, enfim, tem. Não sei se alguém tem alguma pergunta, se eu souber eu respondo, se não eu passo para o pessoal da Infra me ajudar. Bem, acho que se vocês tiverem, a gente vai estar aqui à tarde também, falar um pouco sobre o projeto, mas o meu ponto acreditem, saiam na frente, independente do segmento que vocês estão, tem um aprendizado super bacana. Obrigado mais uma vez a Infra, tá? Pavão, Thiago, enfim, todo mundo aí, e conto com vocês. Né?